Pessoal, boa noite a todos. Uma satisfação para a gente estar aqui dando continuidade, ao estudo. O tema Perante o Tempo, ele vem retratar para nós um dos maiores tesouros do Espírito. Porque se tem uma coisa que ela permeia toda a literatura espírita, é a questão da importância do tempo. Quanto mais elevado, quanto mais evoluído o espírito se torna, diferente se torna a sua relação com o tempo. Então, essa nossa relação com o tempo que na verdade ele é muito comum das dimensões mais baixas, Conforme o espírito vai evoluindo, essa concepção de tempo, ela vai se aproximando daquela concepção até da física quântica, de que o tempo, na verdade, é uma convenção. E quando se fala de tempo como convenção, a gente precisa concordar com essa ideia. O tempo é uma convenção, mas nós precisamos ilustrar essa realidade no campo da física com o conhecimento espírita. O tempo é uma convenção para os espíritos que ainda estão estagiando em dimensões inferiores. É claro que a dinâmica de tempo ela vai se modificando. André Luiz ele começa, logo no prefácio do livro Nosso Lar, a nos dar uma ideia do quão diferente é a relação de tempo da espiritualidade em relação ao plano físico. Quando ele coloca uma existência, um ato, uma roupa, um corpo, uma veste, um século, um dia, um trabalho, um triunfo, uma experiência, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quando o André Luiz ele faz esse catálogo para nós, atribuindo uma existência a um ato, ele está falando de uma compreensão diferente do tempo. Quando nós estamos encarnados, essa compreensão do tempo ela é totalmente distorcida na vida do espírito. Por quê? Porque nós costumamos a protelar, a jogar para depois, sempre arrumando justificativas para determinados trabalhos, determinadas tarefas que tinham que ser feitas com uma certa urgência. Porque se a existência é um ato, quanto mais o espírito se conscientiza que o tempo é breve, mais ele vai aproveitar as suas horas. E até uma curiosidade, que até o horário de sono diminui. Porque se a gente for pegar o exemplo do próprio Chico Xavier, que dormia 4, 5 horas por dia, isso retrata bem o aproveitamento que o espírito, quanto mais evoluído tem com relação ao tempo. Então, considera o tempo, conforme nós vamos evoluindo, como sendo uma verdadeira preciosidade para nós. Então, quando nós estamos falando perante o tempo, o tema da noite, é claro que nós estamos falando do aproveitamento do tempo. Para que nós possamos, com essas reflexões aqui, poder verificar em quantas dimensões nós podemos nos aperfeiçoar fazendo um bom uso do tempo. O Livro dos Espíritos, trazendo luz para o tema, nesse sentido do aproveitamento do tema, na pergunta 642, coloca para nós o seguinte: para agradar a Deus, basta o homem não fazer o mal? Porque muitas vezes nós vamos vivendo uma vida num certo ritmo de acomodação, e nós pensamos, de uma maneira muito equivocada, de que para agradar a Deus, basta não fazer o mal. Já é um avanço em relação a outras realidades de outros espíritos menos evoluídos que muitas vezes pensam 24 horas por dia em fazer o mal. Mas para agradar a Deus, ou seja, para andar em dia com a própria consciência. Porque quando fala assim, para agradar a Deus, nós temos que pensar que esse Deus ele não precisa ser agradado. Deus em si.
Então, quando ele não precisa ser bajulado, ele não precisa ser agradado. Então, quando a espiritualidade pergunta para agradar a Deus basta não fazer o mal, que Deus que está se referindo? Está se referindo às leis de Deus que se encontram aonde? Na nossa consciência. Então, para agradar a Deus significa o seguinte: para viver em paz, em harmonia com aquilo que as leis que se encontram dentro de nós mesmos nos pedem. Isso a gente precisa compreender. Porque senão a gente cai num Deus muito antropomórfico, que era um Deus lá da Idade Média, que é um Deus que precisa ser bajulado, que é um Deus que precisa ser agradado, que é um Deus que castiga, que é um Deus que se magoa. Então, quando Allan Kardec fala para agradar a Deus, a gente precisa fazer essa conexão de Deus com as realidades conscienciais das leis que estão dentro de nós, para que você possa viver em paz, para que nós possamos viver em paz. Então, para agradar a Deus, ou seja, para andar em dia com a própria consciência, basta não fazer o mal e viver uma vida normal, vamos dizer assim. A resposta da espiritualidade ela é categórica nesse sentido, porque ela nos diz: não, é preciso que se faça o bem, no limite das nossas forças, porque todo mal que haja resultado, porque seremos responsabilizados por todo mal que haja resultado da nossa não ação no bem. Está lá, pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Isso significa dizer que o uso do tempo ele precisa ser um uso em que nós possamos não falhar por omissão. Por omissão. Porque comprometimento espiritual acontece de duas formas, por ação e por omissão. Então, quando fala para nós que para agradar a Deus é preciso fazer o bem no limite de nossas forças, é para que nenhuma ação maléfica resultante da nossa omissão possa acontecer. Então, toda a ação resultante da nossa omissão também é comprometimento espiritual adquirido pelo Espírito. É comprometimento, a gente precisa entender isso. Porque dali, daquela omissão, foi resultado um mal. Foi resultado um mal. Eu até peço a vocês para contar uma história que, inclusive, eu já contei aqui. Mas ela ilustra muito bem aquilo que a gente está falando. Né? Minha mãe já deve ter ouvido essa história, porque me acompanha nas palestras aqui algumas vezes. Mas teve um momento da minha vida em que, muitas das vezes, eu fugia a determinadas responsabilidades com a palestra espírita. Por quê? Porque lá no início, quando eu comecei a fazer palestra, eu tinha muita insegurança. Porque você sabe que um dos maiores medos que o ser humano traz é falar em público, né? Você tem ali o medo de falar em público, depois o medo da morte. Só para vocês terem uma ideia. Então, quer dizer, hoje eu já me sinto mais confortável. Mas quando eu comecei, não era tão confortável assim. Então, eu tinha o costume de cancelar alguns compromissos. Mais por insegurança do que por qualquer outro motivo. Então, um desses meus cancelamentos ou pretensão de cancelamento, foi num dia que eu fui chamado para fazer uma palestra no Centro Socioeducativo, lá no Floramar, aqui no Presídio Floramar. Fui falar lá sobre espiritualidade. Não tinha a temática espírita, mas tinha a temática espiritualidade. Né? Não podia falar sobre um tema espírita específico, de uma religião específica. E aí, o que eu pensei? Falei assim, gente, quer saber? Domingo de manhã, eu ia fazer essa palestra lá. Né? Eu vou desligar meu celular aqui. Isso tem muito tempo, tá, gente? Então, né? Hoje em dia eu não faço mais isso. Mas eu vou desligar meu celular aqui, vou dormir e pronto. Depois eu falo lá que eu perdi o horário e tudo mais. Não vou lá, não. E fiquei ali. Aí eu tenho meu despertador vivo, né? Minha mãe estava atenta com esse compromisso meu, uma agenda ambulante, né? E aí ela foi e falou assim, me cutucou. Aí quando ela estava vindo, eu falei assim, nossa senhora, eu vou fingir mais que eu estou dormindo com mais intensidade aqui, porque eu acordei. E o que me acordou foi a consciência da responsabilidade. Muitas vezes o que nos acorda é a consciência. Por isso que eles falam assim, você consegue dormir com a consciência pesada? Exatamente isso.
Eu estava ali com a consciência pesada de estar tentando subverter aquele compromisso de alguma forma. A consciência pesou, eu não consegui pegar no sono, mas estava fingindo que estava dormindo para minha mãe desistir da ideia de me acordar. Mas não desistiu, não. Foi lá, me cutucou, falou, você não tem um compromisso? Tem. Então eu falei, mãe, mas eu não vou não, estou um pouco indisposto. Não, você vai, porque você já andou com muito tempo, então você vai nesse compromisso. Beleza, fui lá. Gente, fiz as palestras. Eu fiz a palestra assim, dividido em 3 horas, porque eu tinha que falar para 3 turmas diferentes, porque lá tem gangues, né, que não pode se misturar, então eu tive que falar o mesmo tema repetido 3 horas seguidas. O mesmo tema. E aí o que acontece? Quando eu estava saindo, a moça me agradeceu, a secretária, com uma ênfase. Falei, intuitivamente, essa moça estava desconfiando que eu não queria vir. E aí ela falou assim, porque se você não tivesse vindo, eu falei assim, bicho, agora não é ela, já é espiritualidade usando a boca dela. Se você não tivesse vindo, esses meninos iam ficar tudo ocioso no pátio, sem nada para fazer. E eu lá bem bonitão dormindo na minha cama, né? E aí eu fico pensando, e aqui é uma reflexão e uma provocação que eu coloco para vocês também. Imaginem vocês, eu falo assim, minha mãe não estivesse lá em casa, eu dormi, desliguei meu celular, aí desceu todo mundo para o pátio, porque no horário que era para eu estar fazendo a palestra. Aí, como eles estavam divididos porque era gangue que tinha lá dentro, eles se misturaram ali, saísse uma briga. Aí um matasse o outro. Um matasse o outro num momento em que era para mim estar ali fazendo uma palestra. Eu vou perguntar para vocês alguma coisa. Isso seria depositado nas minhas costas como responsabilidade espiritual? Pensem comigo. Um momento em que eu fugi da responsabilidade, né, no mau uso do meu tempo, e aquilo gerou uma consequência negativa. A culpa não é minha não, vocês mataram porque quis. Será que é bem assim? A responsabilidade era minha de estar lá. O compromisso era meu de estar ali. E eu me esquivei desse compromisso por razões inferiores, por razões de escapismo, que muitas vezes a gente mergulha. Então é claro que nós também respondemos por omissão, quando o mal é resultado da omissão. Então, quando nós vamos estudar a respeito do tempo, nós temos que ter essa dimensão no pensamento. Né? O que nós estamos fazendo no sentido de ação e de omissão? Né? O que nós estamos omitindo e que poderia ser feito? De que forma nós estamos agindo? Porque um dos grandes pesares, e isso é quase que unânime entre os espíritos, nos relatos espirituais que nos chegam, é o quê? É a consciência pesada por não bom uso do tempo durante o momento em que nós estávamos aqui, durante o momento que eles estavam por aqui, encarnados. Então, quer dizer, o uso do tempo ele é de fundamental importância. E aqui vai o seguinte, não o uso do tempo apenas nas conquistas materiais. É preciso com que haja um equilíbrio entre o uso de tempo nas conquistas materiais, não é nenhum pecado, não é nenhum equívoco, nós precisamos de ter dignidade na vida material. Quando Jesus fala, dai a César o que é de César, ele não está virando as costas para o mundo. Quando Jesus ele fala assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Dar a César o que é de César representa o quê? Os nossos compromissos do ponto de vista social, material. Pagar boleto, pagar a conta de luz, né? Levar filho na escola, compromissos com a sociedade, seja familiar ou seja uma sociedade mais ampla, né? Comunitária. E quando fala dar a Deus o que é de Deus, seria o quê? Os nossos compromissos espirituais que muitas vezes a gente escanteia, que muitas vezes nós desprezamos. Por quê? Porque esses compromissos espirituais, dar a Deus o que é de Deus, o que significa dar a Deus o que é de Deus? Seguir as regras que estão propostas na nossa consciência. Buscar ser a cada dia melhor. Né? Então, tudo isso é dar a Deus o que é de Deus. É a nossa vida espiritual. Nós somos uma mescla de matéria e espírito.
Então é lógico que a matéria tem as suas demandas. Estou encarnado, preciso comer, preciso me alimentar, preciso dormir, preciso vestir. Então a própria vida material tem as suas demandas. É César. Agora, o que é de Deus? Vamos pensar comigo. O que seria de Deus? Dar a Deus o que é de Deus é o comprometimento com questões morais muitas vezes desprezadas por nós. Ser uma pessoa melhor, ter dignidade, parar de mentir, se esforçar para ser uma pessoa que busca preencher as suas lacunas espirituais, os seus pontos de sombra interno. Analisar as pendências que nós temos do ponto de vista moral e ir atrás de resolvê-las. Em que sentido que eu estou querendo dizer? Pode ser que você esteja cultivando uma mágoa profunda de alguém. Já pensou em resolver? Há quanto tempo que você cultiva, que você alimenta essa mágoa? Há 5, 6, 10 anos, 30? Quer dizer, dar a Deus o que é de Deus não seria tentar resolver esse problema? Perdoar, se livrar desse sentimento? Dar a Deus o que é de Deus não é, muitas vezes, se comprometer em ser uma pessoa não tão colérica e impaciente como a gente costuma ser, Aquelas respostas atravessadas, uma pessoa mais grosseira no trato familiar e no trato social, Aquela pessoa que, a título de sincerona, é, na verdade, uma pessoa mal educada, Às vezes, vocês já viram falar, não, o sujeito é franco, ele é sincero. Será que é sincero ou mal educado? Porque para ser sincero, você não precisa ser mal educado. Para ser sincero, você não precisa entrar na vida alheia de uma maneira inconveniente. Para ser sincero, você não precisa ser ríspido. Tá? Então, para ser sincero, você não precisa ser desagradável. Então, muitas vezes a pessoa confunde sinceridade com uma pessoa que, na verdade, é mal educada, não tem polidez no trato. Que às vezes não é o que você fala, é a forma. Então, tudo isso são questões morais, princípios que a gente precisa refletir se nós estamos aplicando na prática, a despeito de dar a César o que é de César. Então, toda vez que nós falamos sobre o uso do tempo, nós estamos falando dessa realidade. Qual é a tua obra? O que você está construindo? Não só do ponto de vista espiritual, material, mas também do ponto de vista espiritual. Então, essa pergunta, qual é a nossa obra? Como que eu gostaria de ser lembrado quando eu desencarnar? Fazer um exercício mental nesse sentido. O que eu projeto, não só do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual? Tudo isso é obra. E quando nós estamos falando de obra, é claro que a gente não está falando de casa própria, de carro do ano, de uma formação acadêmica. Nós estamos falando de uma moral consistente, de um verbo, de uma palavra educada, de um pensamento equilibrado. Então, tudo isso significa obra também. Esse conceito de obra, quando nós falamos quando nós fazemos a pergunta qual é a tua obra, é muito mais amplo do que as questões materiais. Porque a obra, ela também é uma obra interna. É uma obra interna. Eu lembro lá de um livro Boa Nova, quando Jesus estava escolhendo os seus discípulos para o apostolado, e ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, você quer me ajudar a edificar o reino de Deus entre os homens? E aí Pedro vira e fala assim: nossa, que maravilha, mestre, é claro que eu quero. Aonde nós vamos construir o reino de Deus? E ele olha para o chão, como se o reino de Deus fosse uma edificação material. Olha a dificuldade de Jesus em se comunicar. Eu fico pensando às vezes nisso, porque Jesus, o espírito mais evoluído que passou pelo planeta, ter vindo há 2000 anos atrás, fico pensando, gente, é claro que existia um problema na comunicação, Então, quer dizer, vejam vocês, o que imperava na sociedade no tempo de Jesus? A pura selvageria.
O que imperava na sociedade no tempo de Jesus? O caos social. Você não tinha instituições reguladoras da vida pública, como nós temos hoje. Ah, mas é muito falho. Pois é falho, mas nós temos instituições reguladoras na vida pública. Da vida pública. No tempo de Jesus não tinha isso. No tempo de Jesus, o que existia quando alguém roubava a sua casa? A quem você recorria? Só para a gente poder dar um exemplo. Você perdeu algum pertence seu. Aí você, pera aí que eu vou lá num soldado romano para dar queixa. Aí você chegava lá num soldado de Roma, sabe o que ele ia fazer? Ele te dá um tabefe. Porque o soldado de Roma, ele não estava para defender o interesse da população. Ele estava para defender o interesse do império. Então, como que a sociedade se organizava? Através de linchamento. O episódio da mulher adúltera, quando todo mundo pega pedra para jogar na mulher lá, que Jesus, opa, aquele quem tivesse pecado, é porque era uma prática recorrente. O adultério, todo mundo apedrejava até a morte. Né? Quer dizer, a própria população se organizava de uma maneira bárbara para poder lidar com os problemas sociais da época. Você não tinha instituição reguladora da vida social. Então, imaginem vocês o espírito mais evoluído vir num tempo desse. Se não haveria falha na comunicação. Aí vocês vão me perguntar, Ives, mas por que os espíritos, então, por que os seguidores de Jesus o seguiam, se não o compreendiam? Né? Se havia tanta falha na comunicação, por que ele conseguiu 12 discípulos? Que na verdade eram 72, mas que os evangelhos canônicos, né, nos colocam 12 apenas, mas que eram muito mais. Por que isso acontecia? Eu vou dizer para vocês 2 motivos. O primeiro era porque Jesus se comunicava muito através de parábolas. Então, parábola encurta a distância da falta de entendimento com o desejo de passar determinada mensagem. Então, quer dizer, a parábola, a metáfora, é um recurso didático que Jesus se utilizava para dar conta da discrepância do ensinamento e do nível de compreensão daqueles espíritos que o ouviam. Então, é por isso que Jesus falava através de parábolas, tá, gente? Então, quer dizer, é a parábola da candeia, né, que era um elemento de uso comum na vida das pessoas, a candeia, né, o candelabro ali, movido a azeite, né, e a luz na casa de todo mundo. A parábola do semeador, porque a agricultura era a principal prática econômica da época de Jesus, a palavra do semeador. A parábola da pérola, a parábola do credor incompassivo, a parábola da ovelha, enfim, inúmeras parábolas, né? Que Jesus se utilizava para poder transmitir um ensinamento, uma historinha simples. Hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, a gente fala assim, poxa, é uma historinha simples, né? Mas é uma historinha simples que se aplica tanto àquele tempo quanto a hoje. Né? Então, se você pega uma pessoa que tem doutorado em física, uma outra pessoa que tem mestrado em psicologia, e uma criança de 8 anos, e você vai ter que passar uma mensagem que seja entendida por todos. Você vai passar do doutorado em física, do mestrado em psicologia ou no linguajar da criança? A mensagem precisa ser compreendida por todos. Você vai usar o linguajar da criança. Então, a parábola é o linguajar da criança. O linguajar da criança espiritual. Isso significa que o pessoal entendia? Não entendia muito bem. Mas já entendia mais do que se fosse outra forma didática. E o segundo motivo do porquê que as pessoas seguiam Jesus era porque Jesus tinha um magnetismo arrebatador. O que seria esse magnetismo arrebatador? Seria um poder de atração oriundo da força e da potência espiritual do Espírito do Cristo. Né? Do Cristo. Então Jesus ele conseguia quase que, não gostaria de usar esse termo, mas vou utilizar por falta de outro, ele quase que hipnotizava aqueles que o seguiam com o poder do seu magnetismo, com o poder vibratório de atração que ele promovia daquelas pessoas, que foram capazes de morrer por ele. Então, como assim a pessoa capaz de morrer através de
de um ensinamento que eles nem estavam entendendo muito bem, mas que todos foram covardes no momento da crucificação, mas depois todos se converteram. E todos foram capazes de dar a sua vida em nome dos ideais do cristianismo. Por conta desse magnetismo. Isso é coisa da minha cabeça? Não. Está lá no livro Trigo de Deus, está lá no livro Primícias do Reino, né? Está lá no livro Vivendo com Jesus, que são todos os livros do Espírito Amélia Rodrigues, psicografado pelo médico Divaldo Pereira Franco. Então, ele que traz essa informação, o espírito de Amélia Rodrigues que traz esse tipo de informação, que os espíritos eles se viam meio embevecidos pelo magnetismo de Jesus. Então, eu fiz esse rodopeio todo, gente, porque todos esses ensinamentos, todo esse tipo de compreensão do cristianismo e do papel que Jesus desempenhou no antes e o depois da sua estada entre os homens, foi com o propósito de ressignificar o uso do tempo por nossa parte, a fim de que o nosso coração, as nossas obras, sejam uma consequência do evangelho vivo, já conquistado e vivido por nós, né? Tem uma lição aqui, porque essa palestra ela se baseia muito ela se baseia inteiramente num capítulo aqui intitulado Perante o Tempo, que é inclusive o título da nossa palestra, que ele é pequenininho, eu vou ler para vocês e eu vou ir comentando. Eu não consigo me dar muito bem com microfone e livro na mão, então vocês me desculpem aí, mas eu vou achar aqui, quer ver? E eu não consegui marcar, o marcador saiu do lugar. Mas como é um livro fininho, eu vou logo achar aqui, quer ver? Aí eu vou lendo e comentando com vocês. Perante o Tempo. E aí André Luiz vem comentar essa questão, porque o livro Conduta Espírita é um monte de diretrizes, né, para a nossa vida cotidiana. Porque muito de nós, para poder aproveitar o tempo bem, precisamos de determinadas orientações. E André Luiz vem com determinados parágrafos rápidos, curtos, mas que trazem muita profundidade, né? Esse poder de síntese da espiritualidade é algo muito admirável para nós que estamos ainda no beabá desse letramento espiritual que é capaz de transformar as nossas vidas, né? Então ele coloca assim, vocês não reparam se eu for parando e comentando, tá, pessoal? Porque eu acho que cada parágrafozinho desse merece um comentário. Então, André Luiz começa assim, ó, perante o tempo. Em nenhuma condição desprezar o tempo com polêmicas e conversações estéreis, ocupações, fantasias e demasiado divertimento. Olha que interessante. Isso aqui não é fácil viver não, tá, pessoal? Em nenhuma condição desprezar o tempo com polêmicas. E o tanto que a gente não gosta de polêmica, hein? Falou que é uma polêmica, a nossa atenção já está toda voltada para ela. Polêmica na internet, então, nossa senhora. Tem uma polêmica, eu estou dentro, né? E poderia estar fazendo o melhor uso do tempo, vocês concordam comigo? Né? Então, quer dizer, será que a polêmica que você está perdendo 1, 2 horas ali, às vezes batendo boca, é mais importante do que uma série de outras situações que você poderia estar buscando para agregar a você? Fica a reflexão. Então, quer dizer, em nenhuma condição desprezar o tempo com polêmicas e conversações estéreis. Gente, esse trem de conversação estéril é uma coisa terrível nas nossas vidas. Porque faça um exercício comigo. Imagina se a gente fosse falar só o essencial. Pensa comigo. Eu já falei isso aqui também em outras oportunidades. Imagina se a partir de agora você só abrisse a boca para falar o essencial. Você não fosse mais comentar, sei lá, novela, não fosse comentar mais o jogo de futebol, não fosse mais comentar a vida do famoso, você não fosse mais comentar a vida alheia daquelas pessoas que você conhece, que convivem com você. Você não fosse jogar fora o tempo com conversação estéril. Você ia
falar muito? Você ia falar muito, igual você fala, durante o dia todo? Ou você ia ficar mais calado? Olha só para vocês verem como que a gente ainda transita muito no campo da conversação estéril. O famoso jogar a conversa fora. A gente adora uma boa prosa e às vezes a gente perde tempo nessa boa prosa que na verdade não é boa prosa, é conversa estéril. É conversa que não vai te levar a lugar nenhum. Tá? Então, a conversação estéril é um problema para nós. Você falar só o essencial é um desafio. É um desafio que muitas vezes pode te levar até o tédio, tá, gente? Você sentir tédio, né? Você, poxa vida, falar só o essencial? Não. Eu tenho que jogar uma conversa fora, porque senão minha vida vai ser sem graça demais. Imagina, se eu for falar só o essencial, minha vida vai ser totalmente sem graça. Pois é, a vida vai ser totalmente sem graça porque nós estamos muito deseducados ainda. Nesse sentido de uma espiritualidade mais profunda, sabe, gente? No plano espiritual não existe essa coisa muito não, tá? De ficar jogando conversa fora. A pessoa tá trabalhando ali, você começa com conversa... Opa, peraí, não, deixa eu ir ali. Não vai rolar. Então é por isso que a gente fala assim, você precisa se educar para o momento da desencarnação. Porque senão o mundo espiritual vai ser sem graça para nós, tá? Se falar só o essencial é sem graça aqui, falar só o essencial vai ser sem graça lá. Não, deixa eu ir para o umbral, que lá deve ser mais divertido. Muita gente vai pensar assim. Você está achando que eu estou brincando? Não é assim não, gente. Tem uma mulher lá que chegou lá em nosso lar, que ela não pôde entrar, voltou para o umbral, não era a condição dela ainda de adentrar aquilo ali, porque ela não estava vibrando naquele mesmo nível, tá? Por quê? O que eu estou falando aqui de nosso lar, de umbral, eu estou falando das diferentes dimensões, tá, gente? Só para quem ainda não foi introduzido no assunto, estou falando de diferentes dimensões. A doutrina espírita coloca para nós que o mundo espiritual não é dividido em inferno, purgatório e céu. Não é essa divisão que se faz. Você tem várias camadas, porque essas várias camadas elas são correspondentes a diferentes níveis de consciência. Tá? Então não é uma coisa fixa. Inferno, purgatório, céu. Você tem uma dimensão espiritual correspondente para o seu nível de consciência. Seu nível de consciência que se reflete no quê? Aonde se reflete o nosso nível de consciência, gente? Nos nossos hábitos. Você quer ver o seu nível de consciência. O seu ponto evolutivo é você observar duas coisas: o seu pensamento e os seus hábitos. Né? Então, o seu pensamento ele vai dizer o exato ponto onde você está na escala evolutiva. É sério isso? Não é a cesta básica que eu fiz, não é a caridade que eu fiz ali, o dinheiro que eu dei para o necessitado. O nível evolutivo é o nível de pensamento. Ou seja, aquilo que a gente acorda pensando e vai dormir pensando, porque o nosso pensamento ele tem pontos de maior frequência. O que seria maior frequência? Existem pontos da nossa vida em que nós pensamos mais durante o dia. Né? Então, o seu pensamento pode ser, você pensa em 80% do seu dia em dinheiro, você pensa 80% do seu dia em sexo, você pensa 80% do seu dia em outra coisa. Então, quer dizer, o nível, a frequência, ela é muito importante para a gente ver qual o nível que a gente se encontra do ponto de vista espiritual. Você pensa 80% numa coisa, 70% numa coisa, você tem que analisar se aquela coisa é boa. Porque o seu nível espiritual tá por aí. Está transitando mais ou menos aí. Não existe um medidômetro de nível espiritual, de nível evolutivo. Existe essa autoanálise que nós podemos fazer de que ponto a gente está, né, nessa escalada. Então, nesse sentido, é preciso o exercício de buscar as coisas essenciais na fala. Isso é de fundamental importância. André Luiz, no livro Os Mensageiros, no primeiro capítulo, ele coloca uma coisa muito interessante. Ele fala assim, porque assim, André Luiz ele tinha muito interesse estéril no mundo espiritual. E no livro Os Mensageiros, ele coloca lá no primeiro capítulo que ele chegou a um ponto de perder todo tipo de paixão e interesse por conversação de assunto menos digno. Só que nesse sentido, ele sentiu um pouco de vazio existencial.
Porque se a conversação estéril não estava mais chamando a atenção dele, ele ficou meio que sem ter o que fazer. Vocês estão entendendo? É quase que como se fosse um tédio que bate no espírito, no mundo espiritual, né? Como o mundo espiritual ele é muito essencial e o espírito chega lá muito deseducado, é muito provável que ele sinta o tédio num bom momento de tempo. E aí o espírito benfeitor fala com ele assim: André, você tá realizando a renovação mental. E nesse momento, muitas dificuldades assaltam o coração. Isso está mais ou menos no meio do primeiro capítulo do livro Os Mensageiros. E aí ele continua falando o seguinte: o seu coração é uma taça iluminada pelos primeiros raios do alvorecer divino, mas vazia para o conteúdo que a preencheu durante séculos consecutivos. O que o benfeitor estava querendo dizer com isso? O coração de André Luiz começa a taça iluminada. Quando ele perdeu o interesse por assuntos menos dignos, a taça se iluminou. Mas a taça estava vazia. Por que ela estava vazia? Porque André Luiz tinha jogado fora tudo aquilo que chamava a atenção dele enquanto ele era um homem mudando, um homem transitório do mundo. Ou seja, foi o coração dele esvaziando a respeito das questões do mundo. Nesse momento, é uma transição que o espírito faz para um outro patamar. Porque quando o copo se encontra vazio das questões do mundo, ele precisa começar a se preencher com as questões do espírito. Mas primeiro ele precisa esvaziar. No momento em que o copo está vazio, em que a taça está vazia, o espírito sente tédio. Poxa vida, que desânimo, que tédio. Mas é porque está vazio com aquilo que preencheu a taça durante séculos. Não é fácil nós extrairmos do nosso coração aquilo que está arraigado durante séculos ali. E a transformação espiritual, ela pede para que a gente tire do coração, muitas vezes, aquilo que foi plantado durante séculos. Então não é um movimento fácil, mas é um movimento que se intensifica com a vida espiritual. E que André Luiz sentiu na pele e retratou para nós. E nos alertou, enquanto nós estamos aqui encarnados, para que a gente possa treinar, em alguma medida, a viver essa realidade por antecedência da nossa desencarnação. Então, o propósito do livro é justamente esse, né? Vocês querem ver o exemplo de uma coisa que está arraigada durante séculos? A própria ideia de inferno, céu e purgatório. Por mais que nós possamos saber na doutrina espírita que não existe, que o que existe são diversas camadas de acordo com o nível espiritual de cada um, e que nós podemos estar vivendo o céu e o inferno aqui na Terra mesmo, essa ideia ainda de umbral como sendo um símbolo do inferno, nosso lar como sendo o retrato do céu, ainda está muito presente, porque foi algo arraigado em nós durante séculos. Pessoal, deixa eu continuar lendo, porque senão eu não leio e fico só falando aqui, né? Fala demais, né? Ô Arnold, você me chamar a atenção aí, se estiver falando demais. Olha só, autodisciplinar-se em todos os cometimentos a que se proponha, revestido do necessário discernimento. Autodisciplinar-se em todos os cometimentos a que se proponha. A gente costuma ser fogo de palha aí nos cometimentos que a gente se propõe a fazer, revestindo do necessário discernimento. Às vezes a gente começa com uma intensidade num serviço, numa coisa, e daqui a pouco aquilo ali vai esfriando. Porque o que estava me movendo não era o ideal, era a empolgação. Já viram isso? Então, quer dizer, autodisciplinar-se para que isso não possa acontecer. Não possa acontecer, porque a frustração da espiritualidade é muito grande nesse sentido. Intensidade é uma coisa, constância é outra, tá, gente? O que vale mais? Constância ou intensidade? Constância. E muitas vezes começa com muita intensidade, mas não mantém. Então, quer dizer, a autodisciplina é para que a gente possa desenvolver o espírito de constância em tudo que a gente faz. Tá? A constância e a autodisciplina precede a espontaneidade nas nossas vivências, né? Então isso aqui é interessante a gente poder refletir. Fugir de chorar o passado
Cadê? Fugir de chorar os passados, esforçando-se para reparar toda a ação menos correta. Passado é a raiz do presente, mas o presente é a raiz do futuro. Então, se você vive de passado, você está projetando um futuro de acordo com esse passado. Tá? Então, quer dizer, a gente poder refletir e se livrar de ficar preso ao passado, choramingando, é uma forma da gente poder aproveitar o tempo. Por quê? Muito tempo se perde com os olhos voltados para trás. Né? Então, quer dizer, é aquilo que eu falei do perdão, da mágoa, acontecimentos da nossa vida que a gente não conseguiu ainda erradicar do nosso pensamento, é um veneno que nos prejudica o tempo, o bom uso do tempo. Então tem até uma frase de um médico de Belo Horizonte, médico espírita, que ele fala o seguinte: depressão é em grande medida excesso de passado. Transtorno de ansiedade é excesso de futuro. Então a gente não precisa nem estar tanto preso a passado e nem estar preso ao futuro. É preciso viver o quê? Presente. Né? Transtorno de ansiedade é futuro demais. É aquilo que ainda está por vir. Quer dizer, às vezes você pode estar ansioso aqui no salão de palestra porque você não está presente aqui. Você está em outro lugar. Já viram isso? Às vezes a gente está presente, porém ausente. Presente de corpo e ausente daqui, pensamento. Quer dizer, refletir para que a gente possa não estar com esse excesso de futuro. Né? Porque isso pode gerar um transtorno de ansiedade. E excesso de passado, muitas vezes, é depressão. Viver o presente. Isso é o melhor aproveitamento que se possa fazer do tempo. O que o dia tem para me oferecer? Sêneca, que é um dos grandes filósofos do estoicismo, ele fala o seguinte: apressa-te em viver bem, porque cada dia é em si uma vida. Olha que interessante. Apressa-te em viver bem, porque cada dia é em si uma vida. E é verdade, porque os dias não voltam. É uma vida, né? É uma existência que se foi. Então, se o dia não volta, ele não é precioso? O rio não, como se diz, um homem que tem até outra frase, que eu não sei se é de Heráclito, que fala que um homem não entra duas vezes no mesmo rio. E é exatamente isso. Né? O tempo ele é célere, implacável. Então, portanto, a gente precisa cada vez mais desenvolver esse pensamento do aproveitamento das horas, porque o aproveitamento do dia começa no aproveitamento das horas, num cronograma que a gente possa fazer. O aproveitamento do dia da vida vem dos aproveitamentos das horas, dos dias, dos anos e assim sucessivamente. Vamos continuar aqui, porque o tempo já está esgotando. Afastar as aflições descabidas com referência ao porvir, executando honestamente os deveres que o mundo lhe designa no minuto que passa. É justamente aquilo que a gente falou. O amanhã germinará as sementes do hoje. Então, parar de sofrer por antecipação das coisas. Parar de sofrer pelo amanhã. Às vezes a pessoa sofre até pela hipótese de algo dar errado. Né? A pessoa vai sofrer. A pessoa está tão acostumada a viver o amanhã, o futuro, que ela às vezes sofre terrivelmente por hipóteses que ela vai criando de algo que absolutamente não é real. Só está no pensamento. Então, quer dizer, pacificar o coração nesse sentido não é fácil. Mas é possível. É possível. E existem muitos recursos para que isso possa acontecer. E aí, vamos lá, para a gente poder encerrar. Quanto possível, plasmar as resoluções do bem no momento em que surjam, uma vez que, posteriormente, o campo da experiência pode modificar-se inteiramente. Ajuda menos quem tarde serve. Não perder a oportunidade de fazer o bem. Porque essa oportunidade de fazer o bem, muito que te surge, que você perdeu, muitas vezes era a oportunidade da sua existência. A gente não pode correr esse risco de perder a nossa existência em função de
uma distração, vamos dizer assim, nas oportunidades que nos surgem. Tem até uma historinha que está num livro espírita, esqueci qual que é, mas é uma historinha que me vem na cabeça agora, que estava um cara apressado, vivia sempre atrasado, foi saindo do centro espírita, uma pessoa bateu querendo atendimento fraterno, falou que tinha que fechar o centro, que tinha que sair, que tinha outros compromissos, com uma vibração lá embaixo, pouco conectada com as leis divinas, dispensou o camarada foi lá e cometeu aquele ato de tirar a própria existência, né? Então, o que acontece? Às vezes, e aquilo era a oportunidade da vida dele, por quê? Porque aquele espírito que chegou até ele não chegou por acaso. Existiam laços desconhecidos por ele, que o ligavam àquele momento existencial e àquela tarefa que tinha que ser desempenhada por ele. E ele, em função disso, de deixar para depois, de plasmar quando possível o momento que surjam, né? Resoluções do bem no momento em que surjam a oportunidade de fazer o bem. Por ele não cumprir isso, ele perdeu a sua própria existência, né? Então, continuando, para a gente poder encerrar. Ainda que assoberbado de realizações e tarefas, jamais descurar o bem que possa fazer em favor dos outros. Quando procuramos o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar. Não, quando a gente procura o bem, o próprio bem nos ensina a encontrar o tempo de auxiliar, esse time, o tempo certo, de você poder interferir positivamente. Mas é preciso estar com a atenção voltada para o bem. E aí ele encerra com uma passagem de Jesus, registrada no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre estará pronto. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Não está na minha hora de voltar, não, para o mundo espiritual. Não está na minha hora de desencarnar. Mas a hora de vocês pode chegar a qualquer momento. Olha o que ele falou. Porque Jesus sabia o exato momento em que ele iria desencarnar. E da forma com que ele iria desencarnar. Jesus anunciou todos os acontecimentos que lhe ocorreram. Todos os acontecimentos Jesus anunciou por antecipação. Ou seja, ele sabia o momento em que ele ia desencarnar, ele sabia como ele ia desencarnar. Só que quando ele falou isso, que foi registrado por João, ele falou assim: meu momento ainda não é chegado, mas o vosso momento sempre está pronto. Ou seja, pode chegar a qualquer momento. E se o momento chegar hoje, nós estamos suficientemente preparados para o que vai vir? Para o que vai vir? Então é exatamente isso que a gente precisa pensar. Viver conectado, viver no aproveitamento das horas da melhor forma possível, para que se Deus nos chamar hoje, a gente não encontre tanta dificuldade na transição do plano físico para o plano espiritual. Não encontre tanto constrangimento na vida nova que se nos apresentará. Então, o aproveitamento do tempo, na verdade, é uma prevenção para o próprio bem do espírito, que se autodisciplina e, portanto, se constrói para um futuro de felicidade ou de infelicidade em acordo com as suas edificações. Então, o tempo é esse, pessoal. As reflexões, elas são essas. A gente vai falando e o tempo vai fluindo, mas eu espero que alguma coisa tenha ficado dessa lição de André Luiz, que eu tenha me feito claro. Se alguma frase puder ter sido aproveitada de uma maneira satisfatória, o nosso trabalho já se deu por satisfeito, e que Jesus possa nos abençoar, os nossos mentores espirituais nos acompanhar no retorno aos nossos lares.